Vamos então conversar com o Márcio Gomes, nesse momento, ao vivo de Belém. Márcio, bem-vindo, boa tarde para você. Nos conte, por favor, como é que está a situação por aí depois desse susto para as delegações. Tremendo de um susto, Juliana. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Arena. Eu vim andando, eu estava do lado do NACA, junto ao NACA, lá na Green Zone, e vim andando pelo lado de fora do complexo da COP para tentar chegar até a porta principal de acesso até a Blue Zone. Mas daqui ninguém passa, você percebe que há uma barreira ali com homens do Exército, há policiais da Polícia Militar do Pará também, e exatamente nesse local aqui mais escuro, você percebe aqui atrás dessa placa, é onde fica a entrada principal da Blue Zone. Está completamente interditada. Nem ali perto a gente pode chegar. Mas nesse caminho que eu fiz da Green Zone para a Blue Zone, pelo lado de fora, por uma avenida que foi construída especialmente para essa COP, deu para sentir cheiro de fumaça. Num ponto específico, onde a gente percebe, é perto do local do incêndio, a gente sabe pela experiência que já tem de ter andado tantas vezes essa distância, há cheiro de fumaça a ser sentido do lado de fora, ou seja, lá dentro, o cheiro de fumaça deve estar muito forte, porque se a gente sente do lado de fora, lá dentro deve estar insuportável, já que é tudo fechado. Portanto, a previsão de abertura da Blue Zone, que era às 8 da noite, eu não posso dar certeza, é claro, mas eu acho que dificilmente vai se cumprir pelo cheiro de fumaça e de fogo, de material queimado, plástico queimado, que a gente sente ali. E nesse caminho também, eu conversei com um funcionário, com um vigilante que estava lá dentro da Blue Zone no momento do incêndio. Ele estava lá dentro e muito próximo, ele viu o fogo subir pelas paredes e chegar até o teto. As paredes e o teto, elas são revestidas por uma espécie de tecido. Eu não sei que material é aquele, mas segundo o rapaz, aquele incêndio pegou... E a imagem mostra um pouco isso. A imagem do incêndio mostra muito claramente esse fogo subindo pela parede através desse pano que faz uma forração em todo o complexo da COP. São quilômetros e quilômetros de tecido. De novo, eu não sei que material é aquele, mas a imagem mostra que esse fogo acabou subindo muito rapidamente pela parede e pelo teto. A imagem mostra isso e a conversa que eu tive, ele não quis gravar entrevista com um dos vigilantes que viu a cena e viu esse fogo subindo. Ele falou que tudo foi muito rápido, ele pegou um extintor de incêndio, outros colegas ao redor, vigilantes também, pegaram extintores de incêndio e ao mesmo tempo que gritavam para as pessoas saírem daquele ponto específico, ele falava que ficava no pavilhão da África. Eu confesso que eu circulei poucas vezes por essa parte de trás da Blue Zone, eu não lembro, não me recordo de um pavilhão da África. Existia pavilhões em alguns países africanos, sim, alguns em conjunto, alguns separadamente. Então, não fica claro para mim, nesse depoimento, aonde exatamente começou o fogo. Ele também não sabia dizer como começou o fogo, mas ele batalhou com extintores de incêndio a apagar aquelas chamas. Nesse momento, e ele disse que foi muito rapidamente que chegaram os bombeiros do Corpo de Bombeiros do Pará. E aí sim começou o combate efetivo àquelas chamas e foi isso que conseguiu controlar e os vigilantes conseguiram se manter numa outra missão que era retirar as pessoas daquela área ali da Blue Zone. Então, ao mesmo tempo, duas informações importantes aqui. A primeira, o cheiro de fumaça muito forte. A segunda, esse vigilante que ajudou a apagar essas chamas com extintores de incêndio, tentou apagar as chamas com extintores de incêndio, falando que os bombeiros chegaram muito rapidamente. Eles já deviam estar aqui no complexo da COP. E como eles depois começaram a tirar essas pessoas ali da Blue Zone. E aí, como tudo isso aconteceu. E só para terminar, Juliana, a informação que eu acho muito relevante também e que o NACA já nos deu e é confirmada por todas as pessoas, inclusive por nós que estávamos na Blue Zone, mas num outro ponto da Blue Zone, nos restaurantes da Blue Zone. Nenhum alarme tocou. Nenhum alarme, nenhum aviso tocou. Nenhum sinal sonoro, nenhum alto-falante tocou. E como o NACA bem lembrou, ainda na cúpula dos líderes, ainda na preparação da cúpula dos líderes, a gente chegou muito cedo aqui em Belém e começamos a transmitir o Prime Time já aqui de dentro da Blue Zone. Quando acabava o jornal, ninguém trabalhando ainda nas negociações, era uma música muito alta que tocava por alto-falantes espalhados por todo o corredor da Blue Zone, coisa de quase 2 quilômetros de extensão. Era a mesma música, ou seja, existe um sistema de alto-falantes ali e nenhum alerta foi dado. Nenhum alarme tocou neste sistema de alto-falantes. Na Blue Zone, na Green Zone, segundo o relato de uma funcionária que eu entrevistei, nós temos essa entrevista aí em algum local, essa entrevista já foi inclusive exibida no Bastidores CNN, houve sim um alerta de fogo na Blue Zone, na Green Zone,
pelos alto-falantes e as pessoas foram orientadas a sair. Mas aqui na Blue Zone, onde o incêndio começou, segundo esse funcionário e segundo o relato nosso mesmo, que estávamos ali na Blue Zone, mas em outro ponto, distante do local do incêndio, mas na Blue Zone não houve qualquer sinal de alerta de fogo. Juliana. Márcio, muito obrigada. Acho que o ponto agora é a gente entender como é que as atividades vão se dar, né, nas próximas horas, daqui para frente. Esse acordo que precisa ser fechado, divulgado, o texto ainda está sendo construído. E qualquer novidade é só nos acionar por aqui. Muito obrigada, viu? Bom trabalho para você por aí. Valeu.